Vamos conversar com o secretário de Estado de Fazenda, Amarísio Freitas. Amarísio, boa tarde, seja bem-vindo. Primeira vez que eu entrevisto você, é um prazer recebê-lo aqui no Gazeta Entrevista. Boa tarde, Taan, todos os cidadãos acrianos. Também é um prazer estar aqui na TV Gazeta, que tão bem leva a informação e orienta, desmistifica também alguns temas que eu sempre falo que o tema tributário e econômico, muitos palpitam, mas poucos entendem. Então, isso mesmo. às vezes eu costumo também comentar uma máxima de que é como se fosse nuvem. Hoje você olha para o cenário econômico, tem uma situação e toma-se uma decisão política, a própria eleição é um desses ingredientes que ajuda a mudar o cenário econômico. Pode ser a nível nacional, estadual ou até mundial mesmo, com a própria crise do combustível, que é o que está pautando tudo isso, está pautando. Então, assim, é sempre um prazer estar à disposição da imprensa para poder levar informação confiável também. Pois é, Amarísio, isso aqui eu faço um meia-culpa, porque eu vou lhe dizer uma coisa, você falou uma coisa que é verdade. Falar a respeito de questões tributárias é um desafio até mesmo para economistas. Aí quando entra jornalista no meio, porque aí qualquer informação maldita, maldita é um aperreio danado, porque qualquer erro é uma desinformação medonha. Eu queria entender o seguinte, o Acre, em se tratando a respeito dessa questão do ICMS dos combustíveis, o Acre vai fazer o mesmo que São Paulo, Piauí, Maranhão e Alagoas? Sim, tá. Nós estamos desde final de semana passada, desde sexta-feira, juntamente com a Procuradoria da Fazenda, tem a Procuradoria Fiscal, que faz parte do Conselho Nacional de Procuradores Gerais, junto com o Comitê de Secretários, para ver qual é a melhor opção, porque alguns estados conseguiram parcialmente, que não seria, no caso, suspender a dívida ou compensar, ou suspender e compensar. Quando eu suspendo, eu deixo de pagar, mas vou pagar mais à frente com o saldo devedor maior. Isso. Então a dívida continua existindo e vai crescendo. Quando eu compenso, eu já deixo de pagar aquela parcela, ou seja, eu abato no meu saldo devedor. E as decisões que têm saído, a mais favorável que a gente tem que tentar copiar um pouco o modelo é a de São Paulo, e aí até a própria PGE está trabalhando nisso. Qual é o modelo paulista? É o de compensar, porque você já compensa de imediato. Então não deixo de pagar, o que eu teria que pagar esse mês, a União já abate, então diminui meu saldo devedor. Então a Procuradoria-Geral do Estado está fazendo a peça para poder ingressar também na Justiça para poder fazer isso. E aí tem um interessante, que a própria legislação que foi criada, a Lei 194, que até foi derrubado vários vetos, ela traz de que o Executivo Federal faria essa compensação. Só que a compensação é no final do exercício, ou seja, final de dezembro, e se nós tivéssemos uma perca de arrecadação superior a 5% do total da arrecadação, e não só do combustível. Opa, peraí, quer dizer que se nós tivermos uma perda maior que 5%, é isso? Isso, da arrecadação prevista. Então imagina que eu estimei arrecadar 100, arrecadei só 95, ele está nesse intervalo de 5, então não seria compensado. Ah, mas então, aí... Então assim, eles criaram... Seria um risco, né? Criaram um gatilho... Uma esperteza aí. Isso, aí o ministro Paulo Guedes com a sua equipe aí foi bem astuto, né? Embora nós tenhamos 27 secretários, e aí eu digo que sempre por trás dos secretários, embora alguns sejam cargos políticos, boa parte dos secretários da Fazenda são secretários de carreira. Ou auditores de Tribunal de Contas, que não é o meu caso, ou da própria Cefaz, ou de um outro órgão, de até órgão de controle, como TCU. Então, assim, a composição do secretário de Fazendas nos estados da União são todos mais técnicos do que políticos, embora também tenha esse viés político. Não, sim, eu não tenho a menor dúvida. A Secretaria de Estado de Fazenda está mais preocupada com as tabelas e gráficos do que defender esta ou aquela bandeira ideológica. Agora, me diga, você falou a respeito, qual a estimativa que vocês têm de perda até dezembro deste ano? Em julho, para nós entrarmos com a primeira ação, que era para tentar mostrar a inconstitucionalidade da Lei 194 e de outros que tinham sido também aprovados, a 192, que tinha sido aprovado, que obrigava os estados a fazer a redução de 25 para 17, nós estimamos em 223 milhões até dezembro, porque aí também ele entra combustíveis, energia e telecomunicações. Então, são essas três atividades que foram abarcadas por essa redução do ICMS. E sem contar que, já desde novembro do ano passado, nós tínhamos congelado, por meio de um convênio do CONFAZ, o preço, a base de cálculo do valor que eu cobro o imposto do óleo diesel.
Então, no primeiro semestre, nós deixamos de arrecadar, porque era uma previsão de receita, mais de 25 milhões de reais sobre o diesel. Porque quando eu olho lá na bomba e vejo o diesel a mais de R$ 8, sobre aquele valor não é pago o ICMS. O ICMS está sendo pago sobre 5,82, que é a base de cálculo, que está congelada desde de novembro. Então, assim, o Estado, a União tem feito a parte dela, mexendo na legislação, só que está invadindo o que a gente fala de pacto federativo, porque quem legisla sobre ICMS são os estados. É os estados. É como se eu quisesse dizer para a Prefeitura de Rio Branco quanto é que ela vai cobrar de ISS. E, na verdade, o que a União fez? Mexa na alíquota do imposto do ICMS, porque é para baixar o imposto. E a gente vê que houve uma redução, mas a gente sempre deixa bem claro que quando há essa redução, é muito difícil a despesa acompanhar a receita, porque na própria legislação a gente fixa a despesa e projeta uma receita. Então, assim, essa despesa acontece naturalmente, mesmo que a receita não se realize, como é a questão de pagamento de servidores, pagamento de fornecedores. Manutenção, né, da máquina pública. Manutenção, e é pesado, infelizmente. Bom, o Manuel Bandeira está perguntando aqui para você, eu sempre priorizo as perguntas do telespectador. O Manuel Bandeira, que tem um nome de responsabilidade, não é? Pergunta para o entrevistado se a folha de pagamento não corre o risco de atraso em função dessa perda de arrecadação. Não, Manuel, assim, é uma preocupação do governador a todo momento. Nós demoramos para tomar decisões quando foi, inclusive, para poder anunciar a redução, que até eu gosto muito de falar isso, assim, que nós não brincamos com a questão da finança pública. O governador disse, vamos esperar até o último momento, e aí diziam até que o Acre tinha sido o último estado. Vários governadores, inclusive da região Nordeste, foram nas redes sociais, anunciaram, mas não fizeram um ato legislativo, né, que era mandar para a Assembleia ou um decreto do governador. Então, nós não fomos o último, mas era essa a preocupação. O governador disse, se for para baixar e a gente comprometer salários, a gente não vai fazer. A prova é tanto que nós pagamos agora na semana passada, a primeira parcela do 13º, como estava previsto, e também o salário foi antecipado do mês de julho, né? Então, assim, a gente tem esse cronograma e tem reserva para fazer em dias esses pagamentos dos servidores. Tem uma dúvida relacionada a essa questão ainda da perda de receita em função da redução da alíquota de ICMS dos combustíveis. Corre o risco, dependendo do cenário político que se construa a partir de outubro, corre o risco de nós termos a continuidade ou a manutenção da atual política de preços da Petrobras e mais lá na frente nós termos preços de gasolina tão caros quanto nós tínhamos há pouco tempo e os estados com menos receita? Corre esse risco? É possível, Itaã, assim, inclusive estados grandes que não dependem exclusivamente da arrecadação do ICMS, como ali no Sudeste, São Paulo, Pernambuco, por exemplo, que é o presidente do CONFAS, o colega Décio Padilha, ele diz assim que se continuar nesse cenário de estabilidade na questão econômica voltada para combustível e também nessa fragilidade de legislação, ele diz assim, Pernambuco quebra em março. Ele dizendo, você imagina, Pernambuco é um estado totalmente forte, né? Então, assim, esses estados que dependem, mais exclusivamente, porque o ICMS do combustível é a nossa segunda maior receita no estado. Então, tirando o FPE, que são os impostos federais, e outras arrecadações que nós temos, o ICMS ele contribui com ali de 25% a 30% de toda a arrecadação do Tesouro Estadual. E aí vai ter que fazer escolhas, como eu sempre falo, eleger prioridades e procurar a prioridade da prioridade. Mantendo serviço de segurança, serviço de saúde e educação, que são os básicos que todo cidadão precisa, mas sem pensar em novos investimentos. Então, assim, é preocupante a questão da própria eleição, a questão da política cambial, porque a gente sempre fala que no fórum de secretários a gente está tratando a dor de cabeça e não a causa dela, só a consequência. Então, o preço está alto, não é por causa do ICMS, a gente sempre comenta isso, mas é porque toda a política feita de precificação, que é dolarizada, aí até o pessoal comenta, eu recebo em real, não recebo em dólar, como é que eu vou pagar a gasolina que tem uma origem em dólar, né? Então, assim, tem que se mudar essa política e é o que a gente tem trabalhado. Mas nesse momento de pré-eleitoral, até o que a gente queria, o secretário da Fazenda, era a reforma tributária mais ampla, né? Que discutisse o X da questão e não só lá um resultado. Marisa, eu queria que você procurasse me responder essa pergunta, assim, tentando se desarmar o máximo possível dessa questão ideológica. Esqueça Bolsonaro, esqueça Lula, esqueça Ciro Gomes, esqueça tudo isso, toda essa turma aí, esqueça. Qual foi o erro?
Não é brincadeira o que você acabou de falar. O que você disse é o seguinte, olha, existe uma perspectiva grave para estados pobres como o Acre. Você citou Pernambuco, por exemplo. O secretário de Fazenda falou que se continuar assim, em março, o estado quebra. Você imagina o Acre nisso. Então nós vamos ter que eleger prioridades. Tudo bem, governar já é eleger prioridades, mas pelo que você falou aí, o tom é de gravidade. Se um estado já não está conseguindo manter a máquina pública com excelência do jeito que está, imagine com menos dinheiro. Quem errou? Qual foi o equívoco da equipe do ministro Paulo Guedes? O que você entende que o Ministério da Fazenda errou em não observar com atenção o Pacto Federativo? Eu penso assim, que eu acho que deveria ter sido convocado, né, convidado para se participar de toda essa discussão, já que interferia direto nos estados. O Fórum de Governadores foi convidado já no final para fazer uma mediação, uma conciliação. Ali, quase. Isso, né? E os próprios secretários da Fazenda que fazem isso. Nós tivemos muito acesso ao Senado, tivemos por 3 ou 4 audiências com o senador Rodrigo Pacheco, foi muito receptivo. Presidente do Senado. Até a gente fala que lá é a casa do federalismo, então lá algumas conquistas, ou seja, o dano poderia ser pior se o Senado não tivesse intervido. Então assim, eu acho que essa junção de esforço, executivo, legislativo e os estados poderiam ter saído uma receita melhor do que essa. Então foi se adiando, e aí numa véspera de eleição você tem uma ação que foi muito mais danosa. Então assim, era uma construção a longo prazo com todos os 3 envolvidos. Poderia ser que naquele momento o próprio estado cedesse mais alguma coisa, e quando a gente fala, a União tem condição de zerar um tributo, porque ele zerou alguns tributos federais até dezembro, que incide mas assim, quando ele deixa lá, ele pode ter umas outras fontes que ele pode compensar, mas os estados acabam não tendo. E aí você me pergunta, como é que será se o cenário for feio, for pior? Aí a gente vai ter que estar recorrendo à união ainda maior, à intervenção ainda maior do Executivo Federal, para que faça assista os estados que não terão condição de fazer o seu dia a dia, o seu cotidiano, fazer essa máquina girar, como a gente sempre fala. Né? Bom, tem uma pergunta aqui, daqui a pouquinho a gente vai fazer um intervalo, Bom, vamos lá, responda isso aqui, vai sair um pouquinho do nosso assunto aqui, mas é importante, é o Frank que está perguntando. Pergunta para o entrevistado, meu nome é Frank, pergunta para o entrevistado como são feitos esses cálculos. Se nesse início de 2022, a arrecadação, eu imagino que aqui ele esteja se referindo ao ICMS, sim, aumentou em 10%, segundo o que a imprensa publicou. E aqui eu só faço acrescento uma dúvida à dúvida do Frank, que é a seguinte, Amarísio, sempre, vez por outra, todo o balanço que se tem a respeito de ICMS no Acre, apesar do comércio estar da forma como está, os números sempre apontam realmente um crescimento, o que demonstra que o comércio está sendo apertado, sim, ali pela Cefaz. E como é que isso é possível? E aí ele está perguntando aqui, como é que são feitos esses cálculos? O que ele está dizendo é o seguinte, Amarísio, você está com uma visão um pouco pessimista, mas está entrando mais dinheirinho na Cefaz aqui. E aí? A minha origem, né, profissional é do Sebrae, passei 18 anos no Sebrae, minha formação profissional quase todo lado, depois fui para o Tribunal de Contas e disse assim, que não é pessimista, é mais realista, né? Porque assim, a gente tem o pessimista, o otimista e o realista. Mas aí, Franklin, é o seguinte, quando a gente fala de perca, a gente está falando justamente dessas 3 atividades, que elas contribuem de forma grandiosa para a arrecadação. Combustível, 1, energia, 2, comunicação, 3. Então, esses 3 itens contribuem demais. O outro é o comércio varejista, que também contribui de forma muito forte para a arrecadação. Quando a gente fala em perca de 223 milhões, é dessas 3 atividades especificamente. Então, eu imaginava ter 223 milhões arrecadando de combustíveis e arrecadando de energia, e eu vou deixar de fazer isso porque o ICMS vai ser cobrado menos dessas áreas. Mas, em compensação, e a gente disse que é uma conta líquida e certa. O combustível, secou o carro, se você não colocar a gasolina, ele não sai da garagem. Então, na hora que você abastece o carro, o ICMS já é acreditado para a Cefaz, porque o empresário tem um prazo para fazer o pagamento. As demais atividades, como o comércio, elas levam um tempo para que isso entre no Tesouro. Do início do ano para cá, de fato, os próprios deputados, às vezes oposicionistas, falam, aumentou a arrecadação. Nós saímos de um período pós-pandêmico, que muitos negócios estavam fechados,
né? E aí até que a atividade do próprio executivo também, que voltou às atividades muito antes do que outros estados, para poder fazer a máquina girar e se retroalimentar. Então nós tivemos sim, em outras atividades, como o próprio comércio, impulsionando a geração de emprego e construção civil, que o projeto do próprio estado de fomentar a pequena construção civil, certo. A questão de merenda escolar. Então assim, existem ações do governo paralelo a isso para fortalecer a economia local. Então assim, na hora que eu perco do combustível, eu tenho que tentar buscar em outro. Na hora que eu pago um salário antecipado, eu digo assim, ele vai lá e volta, porque o servidor vai pagar suas contas, vai consumir gêneros, vai consumir confecção. Então, assim, é uma máquina que se retroalimenta. Então, eu nem gosto de ser pessimista, eu prefiro ser meio realista e eu sempre falo para a minha equipe lá na Cefaz, pessoal, vamos caminhar aqui que vai dar certo. Então, assim, o próprio governador fala, quando diz que não deu, é porque já deu, eu quero procurar as alternativas. Então, é melhor do que ficar sonhando com o conto de fadas, né? Conto de fadas, perfeito.